Olá, pessoal. Só vou fixar o tema aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vão me dizendo se o áudio tá legal, se o som. Oi, Jaque. Se o som está normal, se o meu tom de voz. Olá, Felipe. Que daqui a pouco o professor já vai entrar. Tá tudo ok, gente? O meu tom de voz, o áudio, a imagem. Boa noite. Vamos aí aguardar o pessoal entrando para o professor já entrar aqui. Tá tudo ótimo? Ok, vamos aguardar uns minutinhos então. O professor Anísio já está Tá tudo ótimo? Aguardando o professor Anísio me mandar uma solicitação. Tá tudo ok? Então vamos aguardar uns minutinhos. Vamos aguardar aí mais uns minutinhos. Aí vamos aguardar o pessoal entrando, esperando o convite do professor. Ana, boa noite. Ederson. Silvana, tudo bem? Olá, professor, boa noite. Tudo Como vai? bem? Tudo bom? Tudo Falando jóia? Tá por... me ouvindo Tô te ouvindo normalmente? bem. Tô lhe ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Sim, o pessoal já está entrando aí para a gente já poder dar início à nossa Semana da Informação Jurídica, o primeiro dia. A professora Renata também está presente, do curso da EPD. Renata, uma das grandes tributaristas, autora de um livro sobre Sim, prescrição, fantástico, sim, já recomendo. Uma grande professora, uma vocacionada, excelente professora. não Ela dá tenha aula dúvida na pós. disso. Sim, o pessoal já está É, entrando, professor, para a gente já poder dar início. É a nossa Semana da Informação Jurídica, que começa hoje, então vai ser uma semana aí com excelentes profissionais de diversos assuntos do direito. Então já podemos dar início. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor e doutor Anísio Kifuri por ter aceitado o meu convite. É uma honra aqui tê-lo em minha live, para poder trazer para a gente conteúdo referente ao direito tributário. E a gente sabe que, devido à pandemia, muitas empresas, muitos contribuintes foram afetados, né, estão aí numa condição vulneráveis. E o tema que vamos trazer hoje, gestão tributária em tempos de pandemia, vem a calhar nesse momento que a gente está enfrentando. Então, primeiramente, eu gostaria imensamente de agradecê-lo por estar aqui, o professor e doutor Anísio Kifuri, que tem aí um vasto currículo, experiência já há 20 anos no ramo do direito tributário. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, podendo ouvir e aprender com você. E também gostaria de parabenizá-lo pela sua obra, que já vai fazer a 10ª edição esse ano, né? O curso de Direito Tributário. Eu diria que é uma obra em que a gente que eu que estou na pós, estou finalizando, torna tudo mais simples, é um linguajar bem mais simples, direito tributário aí que é tão complexo, né, professor? E trouxe aí uma linguagem simples que eu utilizo muito no meu dia a dia. Então, sem maiores delongas, para adentrar ao tema, eu já passo a palavra ao professor para trazer aí para a gente um tema bem pertinente nesse momento que a gente está vivendo. Mais uma vez, agradecê-lo por ter aceitado o convite. primeiro, quero agradecer, viu, Silvana, suas palavras elogiosas. É uma grande alegria hoje a gente participar aqui dessa live, o que demonstra que mesmo em tempos de pandemia,
a tecnologia tem um lado bom e nos une. Sim. Não importa onde nós estejamos, a gente tem um canal importante de comunicação. Quero cumprimentar você pela iniciativa, por congregar tudo isso. Você que está nos assistindo, não sabe que quem organiza uma live dá muito trabalho. Ela tem que ligar, aguarda a confirmação, Sim. agenda o dia. E eu confesso que com a minha agenda bastante apertada, eu às vezes demoro um pouco para responder. Aí a Silvana manda mensagem, eu mando para ela, e no final deu certo. Silvana, Sim. quero te parabenizar por esse trabalho, pela organização, cumprimentar a professora Renata também, que está aqui presente, uma grande professora, que certamente nos inspira também, e a todos vocês que nos assistem nessa live. Manda zap para os amigos, avisa aí que a live da Silvana já está no ar, hoje com o professor Kifuri, e que nós vamos falar hoje de gestão tributária. Isso é muito importante, porque agrega valor na prestação de um serviço ao seu cliente. Agrega valor quando você atende o seu cliente, levando a ele resultados muito positivos dentro da legalidade, com segurança jurídica. Eu quero agradecer também, Silvana, se me permitir, eu estou com um livro aqui, Sim. que é o curso de Direito Tributário. 10 Excelente anos já livro. nós temos pela Saraiva, agradeço pela divulgação, uma alegria tê-la como leitora. Aliás, eu recebo mensagens muito carinhosas de leitores do Brasil inteiro, e eu recomendo o livro, não por questão comercial, mas porque eu escrevi ele com muito carinho e fazendo com a ideia de que todos possam compreender o direito tributário, porque entender direito tributário é ser cidadão. Então, o livro está pela editora Saraiva, é o curso de Direito Tributário, professor Anis Kifuri. A última edição é a da capa azul, então, portanto, tem disponível, inclusive, na versão online, e muito do que a gente vai falar hoje tem, com muito mais profundidade, no livro, que a gente parte desde os conceitos iniciais, dizendo por que é um parágrafo, o que é um inciso constitucional, até falando todos os impostos federais, estaduais, municipais, processo tributário, administrativo, judicial, direito tributário internacional, código tributário, portanto, bastante completo para facilitar a compreensão de quem nos acompanha. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, Silvana, a seu pedido, sobre gestão tributária. Gestão tributária nos tempos de pandemia. Uma das coisas que eu falo muito no livro, até por conta da minha experiência, eu tive comércio, sou descendente de libanês com italiano, então a gente gosta de lojinha também, então a gente une o direito com o conhecimento da atividade empresarial, né? A gente sabe que empreender em nenhum país é fácil, tanto é que ser empreendedor é realmente um grande desafio, mas empreender no Brasil é um desafio adicional. Eu digo isso com experiência, porque nós atendemos. Você falou que eu tenho 20 anos de experiência, eu já fiz 21 anos de OAB, mais um tempo de estagiário. Não parece, mas estou ficando velhinho, viu? Ou até parece, não sei se não parece, mas enfim, o fato é que a gente já vivi muitos causos, né, que eu até costumo brincar. Eu lembro, por exemplo, que quando a gente ia falar, muitas reuniões a gente fala com clientes estrangeiros ou de departamentos fiscais de outros países, a primeira coisa é que eles não entendem. Eu me lembro de uma conversa muito engraçada com um diretor de um departamento fiscal de uma empresa espanhola, muito grande, e ele veio ao Brasil, porque ele não entendia a questão tributária. Você mandava e dizia, mas não é possível. Por quê? Até para quem não entende, eu vou fazer essa explicação. Quem apura o imposto de renda com base no lucro real, algumas despesas, embora elas existam do ponto de vista contábil, do ponto de vista da apuração do lucro real, elas não são dedutíveis. E, portanto, elas devem ser adicionadas para a formação do lucro real. Isso eu explico um pouquinho no livro, para quem quiser entender. São adicionadas. E, neste caso, essa empresa tinha um bom faturamento, em tese, teria um lucro contábil, mas ela fez várias provisões, porque ela tinha medo de ter algumas perdas, e como ela tinha risco de ter perdas, ela provisionou contabilmente. A provisão contábil, do ponto de vista contábil, gera uma despesa no resultado. E quando ele gera uma despesa, ele reduz o lucro. E neste caso, tanto eram as provisões que a empresa tinha, que a empresa passou a ter prejuízo contábil. Só que na hora de pagar o imposto, como essas despesas, na sua grande maioria, decorriam de provisão, e como as provisões não eram dedutíveis, se adicionavam, fazendo com que a empresa tivesse que pagar imposto de renda. Então, a diretoria fiscal lá na Espanha dizia, mas como? Se a minha empresa no Brasil dá prejuízo, como que eu tenho imposto a pagar? Estão me enrolando. E aí contrataram o nosso escritório, nós fizemos a análise e explicamos. Não, de fato, do ponto de vista contábil, você tinha, né,
você tem um prejuízo. Mas, do ponto de vista fiscal, pela legislação brasileira, ao se adicionar, tributa. Né? E eu lembro que ele veio, nós tivemos uma reunião, e ele falou com uma outra gerente e tal, ele falou, aqui no Brasil eu não entendo. Aqui, quando eles querem falar sim, eles falam pois não. Então, pois não é para dizer sim. Você não pode me fazer um favor? Pois não. O cara fala, não? Não, sim, pois não. Então, para você ver a diferença que tem em cada momento. Quando nós falamos em gestão, uma coisa que é importante quem nos assiste entender é que, para poder falar de gestão tributária, nós precisamos ter uma noção de gestão empresarial. Gestão empresarial é nada mais, nada menos do que gerir todos os recursos que você tem para atender bem o seu cliente e, ao mesmo tempo, obter o resultado que você busca. E isso, você tem que buscar a melhor eficiência, em todos os sentidos. Eficiência no atendimento, eficiência no processo, eficiência no controle financeiro, e é este aprimoramento que difere uma empresa de outra. Duas empresas podem vender o mesmo produto, na mesma cidade, no mesmo bairro. E para dar um exemplo, basta você ir no seu bairro, você vai ter 2, 3, 4 padarias, e você vai ver que são diferentes, com faturamento, com movimento, embora todas elas vendam pães. O que vai mudar é o serviço agregado, é o preço, é a qualidade. Então, isso tudo faz com que a gestão dependa de cada profissional. E todos vocês que estão aqui hoje à noite nos assistindo, certamente estão buscando agregar valor para a prestação de serviço, para a sua atividade empresarial, para prestar um melhor serviço como advogado. Para que você possa prestar um melhor serviço, você precisa estar cada vez mais capacitado. E é isso que a gente pretende hoje, nessa live, apresentar um pouquinho. Então, eu preciso falar um pouco de gestão. Um empresário, ele precisa melhorar o atendimento permanentemente, ter um preço competitivo permanentemente, porque não adianta ele ter um produto bom, mas muito caro fora do mercado, porque ele não vende. Então, antigamente, quando nós tínhamos o período inflacionário, as pessoas não tinham dimensão do preço. O preço mudava por minuto, não mudava nem no dia. De manhã era um preço, de tarde era outro, à noite era outro. Hoje, com a estabilização econômica, as pessoas fazem pesquisa de preço e conseguem mensurar quanto paga. Então, o lucro não é mais simplesmente pegar quanto eu comprei um tênis, por quanto eu vou revendê-lo e o que sobrar é o meu lucro. Esta conta não vale mais, porque quando eu vendo tênis, eu preciso saber qual é o preço médio de mercado. E eu digo isso no livro, hoje o empresário ele tem um lucro dele a partir, ele tem um preço de venda que o mercado dá, ele pode oscilar um pouquinho, um pouco para mais, um pouco para menos, mas ele tem uma banda, ele tem uma faixa, e ele não pode alterar além disso, senão ele não vende o produto, né? Ele corre o risco de não vender, se ele quiser vender muito caro, e aí ele tem que trabalhar a melhoria de custos, redução de despesas, e aí a palavra de ordem é reduzir custos e reduzir despesas. E aí começa, corta custo, manda a gente embora, tal. Mas as pessoas não se dão conta que o custo tributário é um dos que dá para legalmente ser reduzido. Muitas vezes a empresa tem a ideia de que tão somente o contador apura o tributo, manda a guia e ele tem que pagar, como se não pudesse discutir. E isso não é verdade. Eu até brinco muito, eu quando pego um táxi, as pessoas dizem para mim, o senhor é advogado, né? Eu com orgulho falo, sou advogado. Aí o taxista vira para mim e diz, o senhor é crime, o senhor faz crime? Eu falei, não, eu não faço nenhum crime, graças a Deus, nunca fiz e nem pretendo fazer, né? Então o senhor não faz crime, então o senhor é para pôr a empresa no pau. Sim, o senhor põe a empresa no pau. Eu falo, não, também não, o meu foco não é esse. O senhor é assim, advogado de família, o senhor é briga de marido e mulher. Eu falo, não, também não cuido de briga de marido e mulher, não é minha área, né? E o sujeito acho que pensa um pouco, fala, esse cara não faz nada. Porque na visão da população, se você é advogado, você é criminalista, ou civilista, né, ou trabalhista. E se não for isso, ele acha que não é. E aí ele fala assim, ele vira para mim e diz, o senhor faz o quê assim? Eu falo, eu sou tributarista. Que bom, tributarista. E passa 1 ou 2 faróis, não mais do que isso, ele vira para trás e fala, tributarista faz o quê? Porque ele não faz nem ideia de que exista tributário. Porque na nossa concepção, né, Silvana, as pessoas não têm a ideia de que se discute tributo. Né? Não sei se você percebe isso aí. Né? Muito. As pessoas nem têm ideia do que seja, né, um advogado, que faz um advogado tributarista. E a pessoa acha que veio a ordem, tem que cumprir sem questionar, e muitas vezes essa ordem é legal. Então, é muito comum, e eu digo isso porque tem pessoas que não conhecem as particularidades do direito tributário. Eu cito um exemplo, já fui em várias reuniões, às vezes está até o contador da empresa, e vem uma obrigação legal para pagar alguma coisa. E alguém diz, não, mas doutor, isso aqui tem que pagar, isso aqui está na lei.
Você fala, não, mas espera, não é porque está na lei que eu tenho que pagar, porque a lei ela tem que estar inserida dentro de um contexto constitucional. Se a lei não obedecer à regra da Constituição, ainda que previsto em lei, ainda que aprovado pela Casa Legislativa, Assembleia, Congresso Nacional, seja quem for, e sancionado pelo Executivo, ele não pode ser cobrado. E um exemplo disso, que eu acho que ilustra com facilidade, é o exemplo das contribuições sociais, que no passado teve uma legislação, uma lei federal ordinária, que dizia que as contribuições poderiam ser cobradas, o prazo decadencial era de 10 anos. E esta lei era uma lei ordinária, portanto, lei aprovada pelo Congresso, sancionada, e todo mundo dizia, é lei, ora, é lei, no Brasil tem muito isso, é lei. Sim. E tem portaria que vale mais do que lei. Mas, acima de tudo, está a Constituição. Então, a Constituição Federal obriga que, para estabelecer regras sobre decadência e prescrição, somente pode ser feito por lei complementar, que é um outro tipo de lei. Para quem não entende, a lei complementar precisa ter um quórum maior, uma aprovação maior, tem regras diferentes de uma lei ordinária. Para quem é leigo, lei é tudo igual. Mas para quem é técnico, para quem é jurista, sabe que existe diferença nas leis. Então, a Constituição claramente obriga que seja lei complementar. Naquele caso, eles estabeleceram por lei ordinária. Então, o que acontece? Se criou uma obrigação para as empresas por 10 anos, por meio de lei ordinária, sendo que a Constituição diz que só pode ser por lei complementar. E havia a lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, que previa 5 anos. Então, muitas empresas chegaram a ser autuadas em valores milionários por 10 anos, considerando 10 anos, com base em uma lei federal. Mas essa lei foi declarada inconstitucional porque violava, somente poderia ser por meio de uma lei complementar. Então, veja, um exemplo claro de gestão tributária de que uma empresa teria uma dívida gigantesca, talvez entraria num parcelamento, pagaria por anos, ficaria se endividando por anos, perdendo capacidade de gerar emprego, perdendo capacidade de reinvestir no seu negócio para pagar uma dívida que nunca foi devida, mas porque alguém disse para ela que era lei e ele saiu cumprindo. Então, uma coisa que eu sempre alerto e recomendo é, quando houver dúvida, busque um advogado tributarista da sua confiança. E um outro alerta, infelizmente, tem muita gente no mercado tributário vendendo ilusão. É importante que a gente fale isso, porque criou-se essa falsa ideia de que o mercado de tributário é um mercado bom, que é um mercado que dá dinheiro e tal. Criou-se essa ideia e, a partir daí, entrou muito navegante que não conhece a matéria, mas que vende ilusão, que promete mundos e fundos, que acha que tudo é simples. A matéria tributária, ela é muito complexa, porque ela tem muitas nuances, né? Ela tem muitos detalhes. Por exemplo, para cada atividade, nós temos uma particularidade. Se você falar, por exemplo, do setor farmacêutico, a tributação deles é baseada em listas positivas. Então, o governo federal, por exemplo, ele tem incentivos, ele reduz a carga tributária se a indústria farmacêutica repassar estes descontos para doenças crônicas, como diabetes, problemas cardíacos. Então, tem produtos que estão na lista positiva, lista negativa e lista neutra. E isso é uma característica do setor farma. Se você for para o setor de água mineral, por exemplo, tem outra característica, porque ele extrai do subsolo e aí ele tem que pagar a chamada CEFEM, que é a contribuição de exploração do subsolo. Como o subsolo pertence à União, ele tem uma contribuição própria por utilização e extração do subsolo. Então, veja, tributação é para todos. O Código Tributário é para todos, mas para cada empresa nós temos particularidades, né? Quando nós falamos do setor de cigarros, por exemplo, nós temos o selo. Aquele selo é que garante a tributação pelo IPI, assim como acontece com uísque, bebidas quentes. Então, para cada segmento, quando é franquia, agora nós estamos na parte de tecnologia, né? Foi até o tema do meu mestrado, há mais de 10 anos atrás, o meu mestrado eu falava disso, tributação internacional de software. Eu fiz o meu mestrado em 2003, veja o que mudou de lá para cá. De lá já era um caos, hoje você compra o combo, paga com ponto, né? Tributação de ponto teve um tratamento diferenciado. Então, para fazer a gestão, eu daria aqui 3 dicas importantes para facilitar quem nos assiste. A primeira coisa é entender o seu cliente, qual é o segmento que ele tem e qual é a característica do cliente, né? Por quê? O mesmo segmento, as mesmas empresas, você pode ter cliente que depende de juros, depende de empréstimos bancários, tem cliente que tem muito capital próprio e tem cliente que os fornecedores dão muito crédito. Isso muda o tipo de operação que ele faz, né?
Por outro lado, tem clientes que vendem no mercado nacional, tem clientes que exportam, tem clientes que vendem à vista, tem clientes que vendem a prazo. Então, tudo isso traz um desenho específico para cada caso de cada contribuinte. É muito comum no mercado as pessoas quererem vender pacote pré-moldado e revende, faz parceria, vende ilusão, vende mágica. O importante é buscar alguém de confiança, porque não existe mágica. Para cada atividade, para cada característica de empresa, eu tenho um planejamento, eu tenho uma gestão diferente. Né? Para uma empresa, por exemplo, que depende muito de capital de terceiros, uma gestão tributária em que ela consiga, mesmo que ela não consiga reduzir o tributo, mas postergar o pagamento dentro da lei, para ela é vantajoso. Porque, veja, quanto que ela deixa, se ela tiver que pagar imposto em janeiro, ou ela conseguir postergar para pagar em dezembro, nós estamos falando de um ano, né, dentro da lei. E conseguir diluir o pagamento para daqui a um ano, sem nenhum acréscimo, pode representar, em termos de juros bancários, uma fortuna, dependendo do valor. Né? Então, esta é uma possibilidade que é a chamada gestão financeira tributária. Eu faço uma gestão que não necessariamente reduz o tributo, mas ao postergar, reduz juros e, portanto, me dá fôlego para desenvolver a minha atividade. Esse é um ponto. O segundo aspecto é entender o mercado. Né? O primeiro é entender a empresa. O segundo é entender o mercado. Qual é a dinâmica do mercado? Ele é um mercado que todo mundo paga à vista? Ele é um mercado que costuma ter prazo? Ele é um mercado que tem inadimplência? Ele é um mercado competitivo? Ele é um mercado de monopólio? Quando a gente fala, por exemplo, de telecomunicações, ou vou até dar um outro exemplo, de instituições bancárias, o sistema financeiro, para a tributação do mercado financeiro de bancos e empresas equiparadas, ele é muito específico. Por quê? Por uma razão específica até. Os bancos, eles acabam tendo um papel muito grande na economia, porque eles têm a capacidade, que a gente chama, de, entre aspas, fabricar dinheiro. Isso eu não quero dizer que eles imprimam dinheiro. Mas veja, existe um efeito multiplicador. Quando você deposita R$1.000 no banco, o banco pega aquele seu dinheiro e empresta para o João. O João, com aqueles R$1.000, paga a Maria, e a Maria redeposita esses R$1.000. Portanto, esse dinheiro se multiplica. Então, o Banco Central, como órgão regulador, ele estabelece o chamado compulsório, e aqui uma atenção, não se confunde o depósito compulsório, estabelecido por uma legislação específica do Banco Central, que é o órgão regulador, do empréstimo compulsório, que tem natureza tributária. Então, veja, nós temos duas coisas que são chamadas compulsórias. O empréstimo compulsório é um tributo previsto na Constituição. O depósito compulsório é uma norma do Banco Central que estabelece que os bancos, Itaú, Bradesco, qualquer banco, quando recebe dinheiro, ele não pode pegar todo 100% daquele dinheiro, via de regra, e reemprestar. Ele precisa deixar uma certa parte deste valor, que é determinada pelo Banco Central, guardada, para que ele possa ter um lastro, ter uma garantia posterior. Então, isso faz com que normas do Banco Central regulem a tributação dos bancos. E com isso, vou dar aqui um exemplo, quando nós falamos em reconhecimento de perda. O banco tem perda, ele pode ter prejuízo. O cliente não pagou. Quando o cliente não paga, ele reconhece isso como perda, como um prejuízo que ele teve na operação. Só que este prejuízo, ele tem duas regras, o que é até curioso. Eu tenho uma regra, que é a da Receita Federal, e eu tenho uma regra, que é a do Banco Central. A Receita Federal, até como ela quer arrecadar, ela sempre tende a dificultar você reconhecer como perda. Então, você diz, olha, é perda, é prejuízo. Como a Receita Federal vai ter impacto, ela diz, não, não é prejuízo, você está sendo muito negativo, espera mais um pouco, tem um pouco de fé, vai receber. Então, ela coloca algumas travas para que você possa deduzir como imposto de renda. Então, do ponto de vista do imposto de renda, ela diz que aquela perda demora. Já quando chega no Banco Central, o Banco Central, como ele tem medo que o banco quebre, e se um banco quebrar, ele leva à ruína todo o sistema, o Banco Central tem que ser mais cauteloso. Ele diz, olha, se você acha que não vai receber, já faz uma provisão. Se você acha que tem algum risco de ter problema, guarda o dinheiro, já não conta com esse recurso. Porque se você contar, você pode quebrar. Então, aí no Banco Central, ele fala assim, o cara atrasou 10 dias? Cuidado. Então, a tendência, via de regra, já é reconhecer essa perda mais fácil. Então, como nós temos a primeira dica, conhecer a empresa, a segunda, conhecer o mercado, a terceira, conhecer a economia. Eu preciso entender como que a economia se porta diante deste cenário.
A economia ela não é estática, ela é um ser pensante, automático, que reage, né? Ela não diria nem que é pensante, porque tem alguns momentos que ele é irracional. Até várias teses que discutem se a economia ela tem um quê de emocional. Quando os investidores ficam com medo, por uma questão, às vezes, que nem tem todo o fundamento, mas ela gera um movimento de debandada. Então, gera oscilação na bolsa, retração da atividade econômica, oscilação de câmbio, por aí vai. O que é, então, assim, a gestão tributária ela é importante ser feita em qualquer momento por qualquer empresa. Qualquer empresa que queira ser séria, qualquer empresa que queira estar dentro da legalidade, e qualquer empresa que tenha a ambição de crescer, de se desenvolver, ela tem que fazer gestão tributária. Gestão tributária não é simplesmente mandar a declaração para o contribuinte, para o contador, e esperar a guia e fazer o pagamento. Quem faz isso está errado, posso assegurar com toda certeza. Não está ilegal, mas não está fazendo gestão. Ele está simplesmente pagando, gestão nenhuma. E do mesmo jeito que ele tem que buscar o melhor funcionário, fazer um processo de seleção de pessoal, ele não quer um funcionário que trabalha mal, que atende mal o seu cliente. Ele não quer. Então ele faz uma gestão de pessoal. Ele seleciona bem, ele entrevista, ele, se não tiver bom, ele troca. Né? A mesma coisa que ele faz com o fornecedor, ele vê a qualidade da mercadoria, ele faz cotação de preço, ele avalia. Então ele tem um cuidado. Mas quando chega no tributo, ele não faz isso. Ele não vê qual tributo ele paga hoje, quanto ele vai pagar. Né? Um desafio que eu faço aqui, eu duvido hoje que se você falar com o empresário, ele sabe quanto que ele paga de tributo, ele sabe quanto que de tributo representa em relação ao faturamento, ele sabe qual é o tributo que pesa mais, por que ele paga mais, qual que é a alíquota dos seus produtos. Ele não sabe. Né? Eu me recordo de um caso de um cliente, ele tinha vários produtos, isso faz um tempo, tinha vários produtos na lista dele, e ele achava que ele ganhava muito no produto A, porque ele tinha uma margem de lucro muito grande. Só que quando você paga o imposto, o diretor, o sócio, a alta cúpula, eles não ficam olhando a tributação do produto. Eles falam assim, ó, quanto que veio a guia? A guia é tantos mil, pagou e ponto final. Então, eles tinham lá uma relação, um portfólio de produtos, e para eles, o produto A era o produto que dava uma margem boa, porque ele vendia e ganhava, acho que 50%, 70% de lucro. Nossa, isso aqui é o nosso negócio. Ele ganhava 70%. Só que ele era um produto que, pela característica, ele era supérfluo, e como ele era supérfluo, ele tinha uma tributação muito alta. E ele tinha um outro produto que tinha uma tributação menor. Então, veja, em termos de margem bruta, aquele produto A, de fato, dava mais margem para ele. Só que como ele tinha uma carga tributária, o governo levava uma parcela maior também. Então, o lucro líquido, que é o que importa para ele, não era o maior naquele produto. O maior era no produto B. O produto B ele tinha uma margem de lucro menor, mas como uma carga de tributação menor, sobrava mais. Então, assim, o que importa mais? Você quer vender mais? Então, veja, ele vendia por um preço muito mais caro, portanto, ele tinha um esforço de venda maior. Uma coisa é você vender R$50, a outra coisa é você vender R$500. Né? Então, o esforço de venda maior para você ter um resultado menor. E isso ele não tinha essa percepção. E quando nós fizemos essa análise, ele falou assim, mas eu não ganho aqui, eu ganho neste? Eu falei, ganha mais neste do que neste. Foi uma surpresa. Isso é gestão. Então, e ele investindo recurso, fábrica, para o produto 1, quando, na verdade, o que dava lucro era o produto 2. Né? Só que, como vem tudo num bolo, ele não percebia essa diferença. Ele achava que o que estava dando dinheiro para ele era o 1. Né? O que, lógico, me dava um dinheiro, mas não na mesma proporção. Então, isso é gestão. Se essa gestão deve ser feita em todos os momentos por uma empresa, ela guarda ainda mais relevância no momento da pandemia. Porque essa gestão tributária, veja que nos exemplos que eu já mencionei, tem uma diferença grande. A pessoa não sabe aonde lucra, ela não sabe aonde paga imposto, então não consegue fazer gestão. E a empresa é um ser dinâmico. Né? Um produto vende mais, uma cidade vende mais, um estado vende mais, e a tributação muda. Então, se entender o meu negócio, a economia e a minha área é importante, quando nós entramos na pandemia, nós temos um ponto adicional que muda completamente a regra do jogo. E o que precisa mudar agora, que é o que eu quero compartilhar, no tempo da pandemia. Em tempo de pandemia, a gente já tem um cenário que é fato. Houve uma retração da atividade econômica. Houve a paralisação da atividade econômica. Para alguns setores mais, para outros menos. Afetou a economia. Então, o que isso impacta no meu negócio e na minha gestão? Então, veja, gestão tributária não se faz só em pandemia. Mas dentro da pandemia, eu pego a minha gestão tributária e ajusto ela para um novo cenário. Eu vou, como sempre que eu fizer qualquer mudança,
né? Aí eu vou abrir filial, eu vou reduzir minha empresa, eu quero ampliar, eu quero criar uma nova linha de produto. Sempre que eu quero fazer alguma mudança, ou mudou o cenário, ou mudou a minha empresa, ou mudou o meu cliente, eu preciso pensar na gestão. O que muda com a pandemia? Com a pandemia, nós temos uma atividade econômica mais devagar, o Estado com muitas despesas necessitando de mais recursos, portanto, a tendência não é de diminuir a tributação, tanto é que a maior parte dos pacotes tributários que foram editados até agora, das normas tributárias, não foi no sentido de reduzir a tributação, mas mais no sentido de postergar a tributação. Então, nós tivemos medidas, via de regra, que postergaram o pagamento, principalmente para pequenas e médias empresas, mas que não dispensaram o pagamento. Teve, sim, é verdade, algumas dispensas de pagamento para setores específicos. A ajuda do governo federal tem sido relevante, muito importante para a economia. É uma medida muito acertada do presidente, que considerou esse repasse de recursos do Bolsa Auxílio nesse momento, porque ele repassa à economia recursos, além de ele ajudar o cidadão que está numa situação muito carente, numa situação muito preocupante, ele tem um efeito maior, porque ele injeta na economia dinheiro que vai circular, e, portanto, a economia não para. Ao invés do que se fazia nos governos anteriores, que se dava dinheiro para as grandes empresas somente, e aí havia uma concentração, até com desvio, com corrupção, ao você entregar o dinheiro na base, a base gasta, porque são recursos que a pessoa não vai guardar. Quem recebe os R$600, ele não vai pôr isso na poupança, ele vai automaticamente pagar o aluguel, ir no mercado, comprar lá uma necessidade básica, uma roupa, um alimento. Então, é dinheiro que volta para a economia. E, ao voltar para a economia, ele tende a frear um pouco a desaceleração econômica. Então, a medida é muito saudável, muito importante. Agora, as empresas vão ter uma perda de receita, vão ter um aumento proporcional do custo fixo, porque se eu pago um aluguel da loja e eu vendo para 1.000 clientes, eu pago esse aluguel da loja e eu vendo para metade, o aluguel não muda. Então, muitas empresas estão renegociando contratos e tudo mais. A gestão tributária vem exatamente nessa linha. Se antes eu não estava no Simples, por exemplo, agora posso estar, porque o faturamento caiu, eu estou dentro da faixa de enquadramento. É um exemplo singelo aqui, mas que pode demonstrar isso. A segunda questão é identificar oportunidades de coisas que eu estou pagando indevidamente. Eu pago indevidamente e não sei. E aqui tem um detalhe. Muitas vezes, nessa forma de pagar e não verificar o que eu estou pagando, eu acabo pagando a mais. Quando eu pago a mais, eu tenho o direito, de chamada repetição do indébito tributário, de pegar de volta o que eu paguei a mais nos últimos 5 anos, Silvana? Então, o que acontece? Tem muita gente que nos tempos passados, quando tiveram atividade econômica, recolheram muitas vezes tributos indevidos. E agora passam a ter um crédito. Então, hoje é o momento de uma empresa reavaliar se nos últimos 5 anos ela não teve no setor dela nada que ela pagou a mais. Porque se ela identificar isso, ela consegue reaver este crédito e, com isso, no futuro, receber o recurso em dinheiro, mas se demorar muito e ela não quiser receber em dinheiro, ela pode pleitear a compensação com os próximos impostos. Então, veja, com isso, ela conseguiria, vamos supor que ela tem um direito reconhecido de crédito, ela ficaria 1, 2, 3, 4, até 5 anos, dependendo do resultado dela, sem pagar tributos, e não ilegalmente. Ela teria um crédito bom lá, reconhecido pelo Poder Judiciário, e a partir desse crédito ela simplesmente vai compensando e não precisa ter o desembolso financeiro. Então, no momento em que agora o maior problema da pandemia é um problema econômico-financeiro, porque as empresas continuam a vender, as pessoas continuam a faturar, mas muitas vezes as pessoas estão comprando menos, então a liquidez caiu. Eu acho que o ponto principal é a liquidez. E uma empresa sem liquidez, ela quebra. Então aí, Silvana, acho que uma das coisas, eu não sei se você concorda, mas eu acho que um dos pontos é a gente buscar o que tem no passado. Acho que esse seria o primeiro ponto. Sim. Paguei a mais, tem uma possibilidade de recuperar. Acho que essa é a primeira. O segundo ponto é, o que eu estou pagando hoje, está correto ou está mais? Por quê? Porque o que você está pagando hoje, se você pagar errado, ele já entrou no caixa do governo, e aí para você receber, você precisa entrar com ação, esperar ela transitar em julgado e tudo mais. Uma alternativa que é muito boa para o contribuinte é, ao invés de pagar
para depois pegar a repetição, você pode já fazer um depósito judicial. Para a empresa é excelente, porque ela não fica em mora, ela não está em débito, e se ela ganhar ação, ela simplesmente levanta o depósito judicial. E se ela perder a ação, esse depósito judicial é convertido em rendas da União, do Estado, do município, e ela não é devedora, ela não é inadimplente. Ela continuou fazendo o pagamento, mas através de um depósito judicial. Muita gente desconhece isso, mas é uma alternativa, né, para você fazer a sua gestão. O que eu estou pagando hoje está correto? E o terceiro ponto, que é pensar no futuro, né? O primeiro é olhar o que eu já paguei. Será que eu já paguei a mais? Eu tenho capacidade de reaver? Segundo, hoje eu estou pagando correto? Eu tenho crédito, por exemplo, de PIS e COFINS que eu não estou me apropriando? Eu tenho valores que eu estou pagando, estou utilizando alíquotas maiores do que devia? Então, tudo isso é fazer um check-up na empresa hoje e ver se, de fato, o que ela tem está correto ou se ela está com algum valor a mais. Principalmente considerando que a característica mudou, né? Por exemplo, eu estou calculando imposto de renda. Eu tenho faixas de acordo com o lucro, eu tenho adicional de acordo com o lucro. Se eu não atingir aquele valor, eu não me enquadro no adicional. Portanto, a tributação tende a cair, né? Então, esse é um exemplo singelo, mas também que demonstra isso. E o terceiro, que é o futuro. Será que, como que eu vou planejar a minha atividade para o ano que vem? Eu vou continuar no mesmo segmento? Eu vou continuar com as lojas físicas? Eu vou vender de maneira virtual? Uma tendência que eu acho que vale muito para quem nos assiste, né, que está aqui presente, nós percebemos, isso é um fato da pandemia, aquela venda física da loja, ela migrou muito para a área virtual, né? As pessoas estão investindo muito mais em comércio eletrônico, no e-commerce, e isso muda a característica da operação. Porque quando você vende na loja física, eu vou fazer um parênteses, para quem não entende, entender um pouquinho de maneira mais fácil. E aí, Silvana, pode me interromper, viu? Eu falo muito. Certo, não, professor, estou aqui para ouvi-lo. Não estou aqui para ouvi-lo. Você pode me interromper, viu? Eu vou... Então, são tantos causos, tantas histórias que eu vou me empolgando. Por exemplo, quando você vende com loja física, toda a sua venda é realizada dentro do estado onde você está. Eu vou dar um exemplo aqui que você tem uma loja só. Então, você tem uma loja que ela está no estado de São Paulo, por exemplo. Você só vende fisicamente, quem compra é o consumidor final, você só vai pagar a alíquota do ICMS do estado de São Paulo. Portanto, só se adapta à lei do estado de São Paulo. Acabou. Ah, mas agora mudou. A tendência da minha empresa é vender por e-commerce. E ao vender por e-commerce, eu vou vender não só em São Paulo, eu vou vender no Brasil. E quando eu vendo no Brasil, eu vendo para o consumidor final. E houve uma alteração importante na Constituição, recentemente, que mudou a regra de tributação do ICMS nas operações do comércio eletrônico interestadual, fazendo com que o vendedor tenha que recolher não apenas a tributação do seu estado, mas também a tributação do estado destinatário. Então, se a minha loja, que antes só vendia aqui em São Paulo, para cliente de São Paulo, e só atendia o consumidor local, e só estava sujeito à lei de São Paulo, com essa nova regra, eu começo a ter que observar a legislação do Brasil. Porque se eu vender para a Bahia, eu tenho que observar a lei da Bahia. Se eu vender para o Rio Grande do Sul, eu tenho que observar a lei do Rio Grande do Sul. E para cada estado, eu tenho tributação diferente. Ora maior, ora menor. Então, cabe avaliar a empresa onde que está o seu público-alvo. Seu público-alvo está no Nordeste, está no Sul, está no Rio. O Rio de Janeiro, por exemplo, é onde tem a maior carga tributária. Produto de beleza feminino, por exemplo, ele é mais tributado no Rio de Janeiro. Eu não sei porquê, eu acho que isso fere até a igualdade. Por que a mulher de um estado, para usar batom, tem que pagar mais caro que a mulher do outro estado para usar batom? Será que a boca de um é diferente da boca de outro? São duas brasileiras querendo ficar bonitas, mais ainda, porque as mulheres são bonitas por natureza, mas querem realçar a sua beleza, colocar um lápis de olho, um batom. Ah, mas a mineira tributa diferente da carioca, tributa diferente da baiana e da gaúcha. Por quê? O batom de cada um é diferente, né? Mas essa é uma realidade. Até para ficar mais bonita, ela tem que avaliar. Então, se for comprar um batom, no Rio, vai sair mais caro do que se comprar em outro estado, né? Como no Ceará ou Minas, por aí vai. Então, alguns cuidados que tem que se avaliar. Se o seu projeto para o ano que vem, da sua empresa, vai mudar, eu tenho que planejar isso e me antecipar a este problema. Então, por exemplo, eu vou deixar de atuar na área local, eu vou trabalhar também online. Então, preciso planejar para isso. Eu vou trabalhar com mais funcionário, com menos funcionário? Vai ter impacto na minha folha. Então, a minha carga tributária vai diminuir ou vai aumentar? Eu vou depender de financiamento?
eu vou admitir um sócio, eu vou pegar dinheiro do banco, então a minha despesa vai, com juros, vai diminuir, vai aumentar. Então eu tenho que traçar uma projeção do que eu pretendo para o ano que vem, e o momento é fazer isso agora, né? Traçar uma projeção, que pode ter alguma oscilação, mas a partir desta projeção eu consegui já me planejar. Dizer, eu vou trabalhar mais no comercial online, eu vou trabalhar com menos funcionário, ou eu vou contratar mais funcionário, ou em vez de comprar da indústria, eu vou passar a produzir. Então, tudo isso, de acordo com cada negócio, você tem que repensar e planejar isso lá para frente. Então, essas são algumas dicas, né? Eu costumo colocar sempre algumas informações relevantes. Quem quiser depois seguir, deixo aqui o meu e-mail também, estou à disposição, se ficar dúvida. Mas, em breve resumo, o que eu acho que nós temos que pensar em termos de gestão tributária é que a gestão tributária é alguma coisa que tem que ser foco permanente. Não existe um dia de gestão tributária. E, lembrando, a multa tributária ela chega a 150%. Enquanto você tem a contingência trabalhista, que pode ser objeto de acordo, com multas menores, no direito do consumidor, tal, na questão tributária as multas são muito pesadas, né? E a legislação tributária ela sempre beneficia o Estado. Então nós precisamos buscar um equilíbrio. É uma bandeira que eu tenho muito, na minha tese de doutorado eu falo muito disso. Nós precisamos equilibrar a relação entre o cidadão e o Estado, que hoje ela é muito desigual, o Estado é muito supremo, muito potencioso, né? Assim, uma coisa, um poder extremamente exagerado e uma fragilidade. Tanto é verdade que a população desconhece direito público, conhece muito mais o direito privado, direito civil, direito do consumidor, né? Nas relações privadas, o trabalhista nas relações privadas. Quando a gente vai para o direito público, licitação, contratos públicos, usuário de serviço público, tributário, não é muito difundido esse direito. E as pessoas acham que não tem muito direito por conta disso e que são simplesmente obrigadas a cumprir o que vier, seja o abuso que for, né? Então não pode, não é obrigado. Então, em termos de gestão, a dica primeira coisa, entender a economia macro, segundo, entender o mercado que está a sua empresa, o seu cliente, e terceiro, entender as características de cada cliente. Planejamento tributário comum para todos, cuidado, desconfie. Gente vendendo ilusão, cuidado, desconfie. Gente que já tem tudo na gavetinha, que saiu lá e está pronto, cuidado, desconfie. Cada empresa tem uma necessidade, tem um tipo de cliente, tem um tipo de mercadoria, tem um ponto específico. Entender esta particularidade é que vai trazer para a legalidade a possibilidade de você ter uma redução, uma gestão tributária. Primeiro ponto. E como eu faço a gestão tributária? Olhando o passado, presente e futuro. Passado, o que eu paguei a mais, posso recuperar. Mas cuidado, eu também tenho que ver se lá atrás eu não paguei errado, ou paguei a menos, que aí é o compliance tributário. Sim. Eu tenho que olhar, porque eles falam, eu recolhi lá. Eu vi isso, caso de muito cliente, aliás, é outra dica importante. Tem cara que vai na empresa, gente, cuidado, que eu não gosto. Para mim, direito é uma coisa séria. A tributação é um negócio sério. Eu sou um acadêmico, eu fiz mestrado, doutorado, escrevi livro. Direito tributário é um negócio sério. Tem gente que vende isso aí como ilusão. Isso me deixa profundamente chateado. Quem quer atuar na área de direito tributário, eu digo aqui, seja sério, faça um trabalho relevante, não vai vender ilusão. Já vi casos de cliente que veio nos consultar, porque tinha alguém que foi lá e falou, você tem um crédito, não sei quanto, e vai ser uma maravilha, e eu levanto para você e você me paga só sobre o que você ganhar. Ah, ilusão maravilhosa. Que cliente não quer? Você tem aqui 10 milhões, você vai me dar 1 milhão, vai levar tudo de graça. Aí não falei, mas tudo bem, pode até existir, não estou dizendo que não, mas você está com tudo certo, ou você também tem coisa errada? Porque você pode recuperar 1 milhão e, ao mesmo tempo, sofrer um auto de infração de 3. Se você quer voltar, eu acho que é correto, mas você precisa voltar nos seus direitos e nas suas obrigações, porque senão você pode correr o risco, principalmente porque eram vinculados ao mesmo tributo, de ao invés de ganhar alguma coisa, perder. E se perder, o cara vai dizer, perdeu, não tem culpa. Então, o que eu vejo, mais importante do que ganhar o recurso é ter a segurança para o cliente. Né? Não colocar o cliente numa furada. Nada, mas para mim é bom, não. Já tive muito caso aqui no escritório, eu falo isso, a nossa marca, graças a Deus, vale muito, porque a gente não está preocupado em ganhar. Ganhar é óbvio, lógico, precisa pagar a conta. Mas o mais importante é a credibilidade com o cliente. Quando aquilo não é bom para o cliente, cabe ao advogado dizer, não é bom. Aqui você tem risco. Aqui você precisa primeiro corrigir para depois pensar em qualquer coisa. Né? É isso que traz a seriedade do trabalho. E não dizer assim, aqui você tem lucro, aqui vamos ganhar. Calma. É trazer o caminho de segurança jurídica, de tranquilidade, mostrar onde tem oportunidade
sem colocar ele em aventuras malucas. E tem gente que coloca o cliente em qualquer... Cliente, que eu não sei nem se chama assim, né? Mas em qualquer aventura para ver se ele ganha. E eu sou contra isso. Então, assim, segurança. Olhe para o passado. Tem crédito tributário? Tem oportunidade? Excelente. Tem risco? Avalie. Então, se tiver erro, corrija o erro. Corrija o erro, acerta tudo. E aí cobra o que você tem direito. Então, esse é o ponto final que cabe para você ter em relação ao passado. Presente. Repense a sua empresa. Entenda hoje qual o produto que você tem que você paga. Qual o produto que compensa você vender? Quanto que você paga? Quais são os impostos que você paga? De tudo que você fatura, quanto que é a carga tributária? Né? Carga tributária não é só a guia, não é só o DARF, não é só a guia tributária. É quanto eu tenho de esforço para vender. De uma empresa fatura 10 mil reais. De cada 10 mil que ela fatura, quanto que ela entrega para o governo? É 100? É 1.000? É 2.000? É 3.000? Tá, é tanto. E por que ela recolhe tanto? Esse tanto, a maior parte é federal, é estadual, é municipal? Então, vamos investigar, explorar um pouco aonde está a carga tributária da empresa, para fazer um diagnóstico e, a partir daí, você conseguir entregar a melhor solução. Né? Fazer um diagnóstico que seja, de fato, preciso. Assim como um médico de um grande hospital, né, ele não vai chegar e falar, toma qualquer comprimido. Ele vai pedir uma bateria de exame, ele vai fazer uma análise para identificar de fato o que tem e fazer um bom tratamento. Por isso que os melhores tratamentos acabam sendo feitos pelos grandes hospitais, por grandes médicos, porque tem essa preocupação. E eu acho que na advocacia a gente tem que ter a mesma preocupação. Não dá para chegar lá e falar assim, toma um xarope que é virose, né? Com perdão da expressão a quem diz que tudo é virose. Mas tem gente que na área tributária diz, não, isso aqui é simples, isso aqui é virose, eu resolvo, eu sou bonito, sou maravilhoso. Não, nós precisamos fazer um trabalho, sempre que alguém fizer um trabalho de gestão, fazer um trabalho com cautela, com carinho, com cuidado, avaliando o que aquele caso precisa, né? Cada um a cada um. E aí, em termos de gestão, passado, presente e olhando o futuro, para onde você vai, e entendendo sempre o mercado, a empresa e o setor econômico como um todo. Acho que são algumas dicas, né? Eu tenho diversos cursos que eu dou, de MBA, tal, de gestão empresarial, em que a gente aprofunda, com particularidade, cada tema, cada aula, como que deve um gestor, em orientação para CEO, o que um CEO deve ver, né? Porque o CEO, e a gente tem muito essa orientação, o que um CEO tem em termos de gestão tributária. Ele não é um tributarista, né? Ter uma boa gestão tributária para o CEO muda a posição da empresa no mercado. Nós tivemos vários casos disso. Uma empresa, o cara que entra aí como CEO, ele pega uma empresa, ele ranqueia ela para cá com uma gestão tributária, sem abrir uma loja. Às vezes a pessoa fica lá fazendo um esforço de abrir 20 lojas para conseguir aumentar X% de lucro. Às vezes, com uma gestão tributária, ele atinge o mesmo resultado e diminui o risco. Né? Então, isso é importante ser feito. Então, basicamente, era isso. Eu quero aqui, fico à sua disposição, Silvana, se tiver alguma dúvida. Sim. Eu estou recebendo aqui as mensagens. Eu vi que tem várias mensagens muito queridas aqui. Sim. Que eu estou vendo. Vai passando. Quero mandar um beijo para todos que nos assistem. Uma grande alegria. E, se me permitir, vou deixar aqui o meu e-mail, o meu Instagram. Se alguém tiver dúvida, eu fico à disposição. Os alunos que estão participando aqui, o meu e-mail é o meu sobrenome, kifuri@kifuri.com.br, que eu vou soletrar, é KFOURI, kifuri@kifuri.com.br. O meu Instagram é _anis, ANIS, _Kifuri. E o livro é o curso de Direito Tributário, pela editora Saraiva, da Capa Azul, que é a última edição. E aí, Silvana, estou à sua disposição, se tiver alguma dúvida, e aos nossos telespectadores. Uma excelente explanação, professor. É como eu digo, que você traz de uma forma bem clara o que as empresas, né, precisam fazer, principalmente nesse momento que muitas empresas estão aí vulneráveis, tomar muito cuidado com algumas promessas ilusórias, né, que às vezes a empresa acaba tendo nesse momento, e o planejamento, a gestão, o quanto é importante, ficou bem claro aqui para a gente sobre esse tema, que é um tema também importante demais para as empresas, em determinadas, seja passado, presente e futuro, que determinada assim, a vida da empresa precisa muito, né, dessa gestão tributária. E agora, no momento, eu acredito que muitas empresas estão vendo o quanto a gestão é importante nesse momento, né? Eu acredito que muitas aí vão passar a colocar isso como um preferencial dentro da empresa, né, professor? Claro. E você falou tudo, Silvana, é um diferencial, né? Quem trabalha, quem faz a gestão tributária tem um diferencial fantástico. E nós temos vários exemplos, vários casos que demonstram isso, que uma boa tomada de decisão
com um Sim. bom aconselhamento tributário, faz a diferença toda para uma empresa. Muito. Inclusive, algumas semanas atrás, eu fiz até uma live sobre os desafios dos pequenos negócios em tempos de pandemia. Eu ouvi alguns pequenos negócios e a principal questão que eles colocaram em pauta é isso, talvez a falta de planejamento, a falta de estratégia, de conhecer um pouco mais a empresa ali, o empresário conhecer, fazer um diagnóstico da empresa, e eles me disseram que esse principal desafio, e eu acho que a pandemia ela veio aí para ressignificar alguns conceitos, seja para aquelas empresas também que antes só tinham um estabelecimento físico e agora passaram a utilizar aí das redes sociais para divulgar o produto e utilizar também de estratégias para poder aí tomar um novo rumo diante desse novo cenário, professor. E para encerrar, eu gostaria que você falasse para a gente, resumidamente, resumindo essa live, que foi excelente, qual que é o principal, diria, um conselho para esses contribuintes que estão aí desesperados, estão passando por uma dificuldade, que tem uma luz no fim do túnel para eles. Eu gostaria que você desse aí um recado final para esses contribuintes que estão muito aí preocupados, né, diante da situação de insegurança que a gente está vivendo. Acho que a primeira coisa é nunca entrar em desespero, né? Sempre manter a calma. Esse é um princípio, eu acho que de vida, eu falo sempre isso. E a gente tem que manter a calma justamente quando tem a pandemia. Porque na praia, ficar calmo não é fácil, é automático, né? Nós precisamos ficar calmos quando as coisas estão feias. Nós precisamos ficar calmos quando as coisas estão pegando fogo. Ali é o momento em que a serenidade tem que imperar, a gente tem que respirar fundo e manter o controle. E é isso que, principalmente, quem é empresário tem que entender. Ele vai encontrar muita dificuldade, o empresário ele, todo dia enfrenta problema, um dia rouba mercadoria, outro dia problema com funcionário, outro dia problema com cliente, e ele vai ter que apagar incêndio sempre. Então, quem não tem esse perfil, não seja empresário. Depende da pessoa. A primeira coisa é manter a calma, a serenidade. Segundo, entender a dimensão do seu problema. Para isso, nada melhor do que ter pessoas qualificadas, boas, que possam te orientar. Não apenas qualificadas, mas também da sua confiança. Isso é muito importante, né? Pessoas que têm o perfil para atender aquilo que você precisa. A partir disso, traçar um diagnóstico e entender qual é o problema. Porque se você entrar em pânico, você não vai conseguir olhar o problema e, por consequência, não vai chegar na solução. Manter serenidade, passo 1. Segundo, entender o problema. E segundo, o tamanho do problema. A partir daí, trabalhar na solução. Quando eu falo problema, ele não precisa ser um problema que já existe, mas pode ser antever problemas, ou antever soluções. Prevenção, né? Buscar alternativas. Prevenir é melhor do que remediar e muito mais fácil para advogar. Procure um advogado, eu sempre digo, tem aquele anúncio, consulte sempre um advogado. Mas eu faria uma mudança, eu sempre falei isso na OAB. Fiquei 17 anos na OAB, não implantaram o meu cartaz. Precisava colocar um cartaz desse. Consulte sempre um advogado, vírgula, antes. Porque as pessoas só consultam depois que tem um problema, né? Outro dia me ligaram, que seja um ano com problema para ter advogado. Advogado não deve existir só quando tem problema. Ele deve principalmente atuar preventivamente, orientando para evitar o problema. Até porque é mais barato, é mais fácil e muito mais exitoso resolver dessa forma. Para quem tem o problema, a dica que eu daria é fé, acreditar em Deus, muito trabalho, não tem sucesso sem trabalho. Eu escrevi um livro, chama Sucesso na Arte de Advogar, quem quiser ler, também pela Saraiva, chama Sucesso na Arte de Advogar. Vale para advogado, mas vale para quem não é advogado, porque tem um lado motivacional. E acreditar que dá certo, com paciência, mas principalmente com seriedade e planejando. Isso é importante, não entrar num turbilhão, num furacão e depois tentar resolver. Planejar é a palavra-chave, né, professor? Importantíssimo, importantíssimo. Prevenir, planejar é a palavra. Prevenir é melhor do que remediar. Né? E fé no Brasil, fé em Deus e pé na tábua, sempre. Que tudo vai dar certo. Professor, eu gostaria, já estamos chegando ao fim da live, eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez por ter aceitado o convite. Por mim, a gente fica aqui horas e horas, eu só ouvindo. Como eu disse, a didática que o senhor traz é muito boa e faz a gente entender, né, muitos aspectos de uma forma mais simples, que é o direito tributário. Talvez muitas pessoas às vezes acham, mas o direito tributário é complexo. E o senhor traz aí de uma forma bem mais simples de entender. Queria aproveitar também para convidar a todos
aí na Semana da Informação Jurídica. Então, ao longo da semana, teremos aí diversos profissionais, trabalhistas, civil, contratos, enfim, uma série de profissionais trazendo informação, principalmente nesse momento de pandemia, onde a informação correta e precisa é muito bem-vinda, onde muitas pessoas estão aí buscando informações que não são corretas, e isso afeta muito, né, a vida das pessoas. E não aproveito para convidar a todos para essa semana, que vai ser de muito conteúdo e muito aprendizado, e agradeço também mais uma vez a participação na live, é uma honra tê-lo aqui na minha live. Satisfação é minha estar aqui, um beijo grande a todo mundo que nos assiste. Se tiverem dúvida, kifuri@kifuri.com.br, e sigam lá no Instagram, @anis_kifuri. Silvana, obrigado. Depois eu deixo disponível o e-mail. Depois eu deixo disponível o e-mail, se alguém quiser mandar alguma mensagem, algum e-mail. Tá joia, professor? Muito obrigada. E eu vou deixar a live salva para quem ainda não viu. Uma alegria grande, parabéns pela iniciativa e sucesso na Semana de Informação, viu? Nota obrigada, 10. Professor. Obrigada. Aprovado. Tchau, tchau, gente. Tchau.